Quarto ponto de Paulo está no verso 18. Ele diz: qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Todos os pecados são iguais diante de Deus, mas como nós vimos na última vez, alguns pecados trazem consequências mais severas e mais adversas. Os pecados de natureza sexual contra o sétimo mandamento, eles trazem consequências, sequelas para as pessoas que praticam, para as pessoas com as quais ele praticam, para as pessoas com qual estão relacionados, afeta o indivíduo, afeta a família, afeta os filhos, afeta a sua memória, afeta a sua história, afeta toda a sua vida. Por isso que é tão sério. Todos os outros pecados são fora do corpo, mas quem pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Há uma consequência mais pesada na prática da imoralidade do que no contar uma mentira, embora mentir e adulterar sejam igualmente pecado diante de Deus, mas as consequências são diferentes. Nós acabamos pela imoralidade atingindo a nossa própria essência, porque Deus nos deu um corpo para que fosse de Jesus Cristo. A imoralidade atinge a própria essência do nosso ser. Em seguida, no verso 19, nós encontramos o quinto argumento do apóstolo Paulo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Vocês ignoram isso? Paulo pergunta aos coríntios. Que vocês são o santuário do Espírito Santo. A palavra santuário aqui, palavra grega naos, que se refere ao santo dos santos, que era aquela parte mais interior do templo e depois do tabernáculo, onde somente o sacerdote podia entrar uma vez por ano, e onde estava a arca da aliança, e onde Deus descia com a nuvem da Shekinah e mostrava a sua glória. Era o local onde Deus habitava. Deus não habita mais em templos. Deus não habita mais em tabernáculos, em construções feitas por homens. Onde é que Ele habita? Ele habita em nós. Nós somos o santuário de Deus. Nós somos o templo de Deus aqui nesse mundo. Nós somos o santuário de Deus aqui nesse mundo. O Espírito de Deus habita em nós. E esse Espírito veio da parte de Deus. E que, portanto, final do verso 19, vocês não são de vocês mesmos. Vocês não se pertencem, vocês não têm o direito de fazer o que quiser com o corpo de vocês, porque ele é o santuário de Deus, mediante o Espírito Santo que Deus mandou. O último argumento de Paulo está no verso 20. Ele explica isso, ele diz: vocês não são de vocês mesmos. Por quê? Verso 20, porque fostes comprados por preço. O nosso corpo foi redimido da corrupção, da destruição e do inferno por um preço muito alto, que foi o corpo de Cristo pendurado na cruz, sangrando por nós, sofrendo por nós, sendo torturado ali, experimentando os sofrimentos do inferno no nosso lugar, para que o nosso corpo pudesse ser redimido da escravidão do pecado e se tornasse templo do Espírito Santo. Estes são os argumentos. Revendo com vocês: meu corpo foi criado para ser de Jesus, e o Senhor Jesus veio a esse mundo para que ele fosse nosso. Segundo, Deus vai ressuscitar o meu corpo, ele tem um fim glorioso, um propósito divino. Terceiro, eu estou unido a Jesus Cristo, e meu corpo é membro, meus membros são o corpo de Cristo. Se eu me unir a uma prostituta, uma meretriz, ou uma pessoa que não seja meu legítimo cônjuge, eu estou levando Cristo para essa relação e, portanto, eu estou pecando contra essa relação. Próximo argumento: o pecado de imoralidade atenta contra o meu próprio corpo, que me foi dado por Deus como um dom da minha existência aqui nesse mundo. Quinto argumento: o meu corpo é santuário do Espírito Santo, que eu tenho da parte de Deus e não sou meu. E o último: Cristo pagou um grande preço para que eu pudesse ser habitação do Espírito Santo. Quais são as duas conclusões que nós encontramos no texto? Há duas aplicações práticas aqui no texto que eu quero ver com vocês, feitas pelo apóstolo Paulo. A primeira delas está no verso 18, deveria estar no final, mas Paulo às vezes adianta as conclusões. No início do verso 18 ele diz: fugi da impureza. Essa é a primeira aplicação prática. Portanto, à luz de tudo isso, fujam da impureza. Impureza aqui é a palavra porneia no grego, que expressa toda a gama de pecados sexuais. Fujam. O que é que significa fugir? Evite todas as situações que podem levar vocês a pecar.
Orem sempre pedindo a Deus o livramento. Cortem tudo o que pode provocar imoralidade. Escape de todas as situações perigosas. Fuja da imoralidade, da impureza. Ela está ao seu redor. Paulo está escrevendo para crentes que viviam numa cidade corrompida, como a cidade de Corinto. E não é diferente hoje. O ambiente em que nós encontramos no Brasil, na sociedade ocidental moderna, é de devassidão, de laxidão dos costumes. As pessoas fazem o que querem, não há mais referencial do certo e do errado. Todos vivem para gratificar os desejos do corpo, mas nós não somos assim. Nós temos um Deus que nos criou, que nos deu uma finalidade ao nos conceder um corpo e destinou esse corpo para ser a sua habitação e para, com ele, nós podermos viver um novo céu, uma nova terra onde habita a justiça mediante a ressurreição. Nós não somos como o mundo. Fuja da impureza, querido. Fuja da impureza. Segunda orientação, final do verso 20. Agora, pois, conclui Paulo, à luz de tudo isso, glorificai a Deus no vosso corpo. Como sempre o pessoal usa versículos fora de contexto, né? Eles dizem assim, glorificar a Deus no vosso corpo é você fazer coreografia no culto. Vamos fazer trenzinho de Jesus, né? Vamos glorificar a Deus com o corpo também, né? Todo mundo movimentando aí, vamos lá, né? Vamos sambar aqui para a glória de Deus no corpo. Esse versículo não está falando disso. Glorificar a Deus com o corpo significa você usar o seu corpo da maneira que Deus determinou, de uma maneira que Deus receba toda a glória. Significa cumprir o propósito pelo qual Deus lhe deu o seu corpo, ou seja, viver uma vida santa e uma vida reta diante dele. Talvez aqui nessa manhã nós tenhamos pessoas que têm usado o seu corpo toda a sua vida para satisfazer os desejos sexuais. Se envolver em imoralidade, pornografia, masturbação, relações com a namorada, adultério, prostituição. Nós queremos dizer que nesta manhã o Deus que fez o seu corpo e que você está usando errado, é o mesmo Deus que pode perdoar você e lhe dar um novo começo. Foi pago um alto preço na cruz do Calvário para que você pudesse começar de novo, para que você pudesse ter um corpo limpo, santo, purificado, reservado e dedicado a Deus e a sua glória. Isso não significa que você vai viver como um monge, não. Os cristãos desfrutam muito do sexo dentro do casamento. Os casamentos cristãos são lugares de prazer e de alegria e de expressão sexual da mais profunda possível. Mas é ali que é feito da maneira correta, com a pessoa certa, com a qual nos comprometemos e casamos diante de Deus. Talvez hoje pela manhã você devia pensar como você está usando o seu corpo à luz daquilo que o apóstolo Paulo fala e resolver diante de Deus que você vai agora entregar o seu corpo, não somente a sua alma, mas também o seu corpo a Jesus Cristo, para que ele seja instrumento da glória de Deus aqui nesse mundo. Oremos. Obrigado pelo corpo, Senhor, que o Senhor nos deu. E aqui nós temos um privilégio maior do que os anjos. Os anjos não têm corpo, eles não sabem do que é que nós estamos falando. Mas tu nos deste corpo que pode sentir, provar, ouvir, testar. Te damos graças, porque nos fizeste seres mais completos do que os anjos. Pedimos perdão quando nós temos usado o nosso corpo de maneira errada. E eu peço que o Senhor nos ensine a ver o destino glorioso que o Senhor tem para o nosso corpo. E que agora, quando nós vamos celebrar a ceia do Senhor, quando Jesus deu o seu corpo por nós, para que o nosso corpo pudesse ter a vida eterna, nós queremos te agradecer e queremos pedir que faça desse momento um momento de profunda comunhão contigo, por amor de Jesus. Amém.